todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vamos ler juntos, terça-feira. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quarta-feira. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para confirmar. Quinta-feira, Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, mas antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, meu irmão. Nossa leitura de classe, Romanos 14, versículo 1 a 6. Os irmãos devem ter observado que a nossa lição ela diz respeito ao capítulo 14 e 15 de Romanos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco como legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Queridos, nós precisamos compreender que o propósito da igreja, acima de tudo, é elevar o nome de Cristo. Não é que eu tenho que ser melhor do que o fulano, do que eu melhor do que o outro. O que é que vai acontecer? Como diz o ditado, vai dar com os burros na água. Eu tenho que tentar procurar dar o meu melhor e apreciar e valorizar aquele outro que esteve. Tivemos uma aula maravilhosa aqui domingo passado. A primeira vez que eu ouvi o irmão Joaquim lecionar, eu fiquei maravilhado. Eu ouvi o Joel lecionar ou pregar, eu fiquei cheio de Deus. Sabe por quê? Porque eles buscaram apresentar o melhor de Deus. Não é o melhor que eles podem dar, não. É o melhor que Deus pode fazer através da vida deles. Se na igreja, irmãos, cada um de nós procurar fazer o melhor para o reino de Deus, nunca vai haver disputa. Nunca vai haver de um querer ser melhor que o outro. Há circunstâncias em que a pessoa vem na igreja e tenta observar o que o outro veste para vestir melhor. Se o irmão tem um carro bom, ele quer ter o melhor, mas ele quer ter o melhor porque ele precisa de um melhor, porque o irmão tem o melhor. Se o irmão fala bonito, ele vai tentar fazer uma impostação de voz. Ora, se a minha voz é de taquara rachada, importa o que eu estou passando. Não é verdade? Eu acho que a minha voz é muito estridente, pode ser até aguda, pode até ofender os ouvidos, mas é a que eu tenho. Não adianta eu querer comparar com a voz mais grossa do pastor Pedro, ou com a mais mansinha do pastor Geraldo, que fala mais pausadamente. Ora, cada um de nós tem uma natureza. Então nós temos que aprender a valorizar o que está em nós, o que Deus quer que nós façamos para o reino de Deus. Nós somos o corpo. Algum de nós aqui tem coragem de cortar o próprio corpo? Ferir o próprio corpo?
Quem sabe eu sou o braço dele, ou a orelha, ou o pé, eu não sei. Mas nós, a Bíblia diz que nós somos a igreja, é o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Eu não sei qual parte do corpo de Cristo que eu sou. Só sei que eu e o Magno estamos no mesmo corpo, eu e a Márcia estamos no mesmo corpo, nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E se nós ferimos uns aos outros, nós vamos estar ferindo a quem? Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, os seus membros em particular, cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Eu firo um membro do corpo de Cristo, eu estou ferindo o corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Então eu vou estar ferindo a Jesus. Vou estar dando novamente uma chibatada dele. Vou estar dando novamente um tapa na cara dele, cuspindo dele. Porque eu ofendi o irmão, porque eu maldisse o irmão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que nós, pelas nossas próprias palavras, nós seremos salvos ou condenados. Irmãos, o termo eclésia significa os chamados para fora. Por isso que Jesus disse assim: não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E aí ele continua dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Eu coloquei aqui no próximo slide, está aí, os conselhos práticos para o cristão. São o que nós devemos nos apegar para compreender o que é o corpo de Cristo. Mateus 18,15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Outro conselho prático lá no Antigo Testamento, Isaías 46. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. João 17,21, a oração de Jesus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que é tu me enviaste. A unidade da igreja servirá de testemunho para trazer novas pessoas ao reino de Deus. É tão gostoso quando a gente ouve falar, como muitas vezes a gente vai conversar com o visitante, agradecê-lo pela presença. Aí, há poucos dias mesmo, eu fui conversar com um irmão que não está se sentindo bem lá na igreja dele, ele tem frequentado a nossa igreja sempre. Aí ele falou assim: não, eu estou gostando muito daquela igreja, sabe por quê? Eu vejo muito amor entre os irmãos. É diferente. Irmãos, é tão gostoso quando a gente ouve isso. Agora, seria muito triste se nós ouvíssemos o contrário. Ah, aquela igreja cheia de fofoqueira, cheia de disse-me-disse, cheia de larga-me-deixa, cada um dodói demais, não aguenta uma pequena repreensão que já sai lá bufando. Ora, se nós somos, ele ainda vem mais mansa para o lado do pastor. Ela vem tranquila, vem suave, vem mansa, cabeça baixa. Às vezes até com outros animais são assim. Eu tinha uma cadela fina, em pé ela era maior que eu. De 4 ela vinha aqui na minha cintura. Essa cadela não entrava dentro de casa. E se lá uma vez ou outra estivesse chovendo ou muito quente o sol e ela entrasse, eu só falava só o nome dela. Eu gritava com ela: dança, ela baixava a cabeça e saía tranquilo assim, ia embora para o lugar dela. Quando é obediente, a pessoa faz isso. O servo de Deus, quando ele está no problema e alguém chama-lhe a atenção, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o seu próprio erro. Por isso que a Bíblia diz: se você vê o seu irmão pecar, vai a ele entre ti e ele só. Repreende. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Agora, se eu vejo o irmão
Tadeu fazendo alguma coisa, eu chego e falo para ele: você viu, Deus, o que Tadeu fez? Vai ajudar alguma coisa? Não, eu vou queimar o filho dele. Aí eu disse, vai falar assim: poxa, eu achava aquele irmão tão espiritual e ele fez isso. Às vezes ele nem fez, foi eu que inventei para poder queimar o filho dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós vamos estar ferindo até a nós mesmos. Irmãos, a igreja, conforme nós vemos aqui no tópico número 1 da missão, a igreja, ela é heterogênea. Nós não vamos fazer com que a igreja seja homogênea. O que é heterogêneo? É diferente. Cada um tem uma agir, uma maneira de pensar, uma maneira de falar, e muitas características que são naturais do ser humano não vão ser mudadas, porque não são características que ferem o reino de Deus, ou que o comprometem no termo cristão. Então nós precisamos compreender que natureza que precisa ser mudada, Jesus vai mudar. Mas aquilo que não tem como, não tem necessidade de ser mudado, por exemplo, há na igreja pessoas que são muito pacatas, tímidas, retraídas. Às vezes você precisa arrumar um artifício de quebrar o gelo, de mostrar que pode ser diferente, mas você não pode obrigar a ser diferente. Eu conheço a irmã Marinete, por exemplo, há uns 30 anos. Eu conheço nada da natureza dela. Não adianta eu querer chegar para a irmã Neto e falar para ela que ela tem que vir na frente da igreja, que ela tem que cantar, que ela tem que ministrar louvor, que ela tem que pregar. Não. Não sou eu que vou administrar a vida dela. Quem vai administrar a vida do cristão é o Senhor. É Ele que vai administrar, é Ele que vai dar para nós, para cada um de nós, aquilo que nós precisamos. Eu quero ler a introdução da lição para nós entrarmos nos tópicos, porque essa introdução ela me chamou muita atenção no que diz respeito à nossa lição. O apóstolo Paulo foi informado que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes, cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se juntarem à igreja, formaram em sua maioria por gentios, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio, a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Esse é o tema que vamos estudar. Irmãos, um exemplo que nós podemos ver também, que está citado no decorrer dessa lição, é a igreja de Corinto. Havia naquela época a conversão de várias pessoas, de várias classes. E na igreja de Corinto, muitas prostitutas estavam se convertendo. Porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era tida como talvez uma Sodoma do século daquela época. E as prostitutas se convertiam e vinham para a igreja. Aí Paulo então deu determinações sobre como deveria se portar a mulher e como deveria se portar o homem. As prostitutas vinham para a igreja, cabelo cortadinho, toda borrada, toda cheia de pedrucalhos, né? Aí Paulo orientou: olha, para que haja diferença, como você veio para a igreja, põe o véu, para eles saberem que aquela mulher não era mais prostituta. Aí criaram uma igreja que tem que usar véu, e usa véu até hoje. Pegaram lá um versículo na palavra que o apóstolo Paulo falou lá para a igreja de Corinto naquela época. Não, isso é atual, tem que ser para hoje, tem que usar véu. Mas eu não posso condenar aquele que usa véu. O problema dele, deixa ele usar o véu. Ele está fazendo o quê? Está ofendendo a quem? Está atrapalhando o quê? Deixa usar o véu. Aí lá na igreja de Roma tinha pessoas que eram legalistas.
Você vai condenar alguém que descansa no sábado? Ou vai condenar o outro porque descansa no domingo? Problema dele para lá, deixa descansar no dia que ele achar melhor. Não está ofendendo a fé, não está ofendendo a palavra. Havia aqueles que não comiam a carne de porco ou de animal que tinha a unha fendida e que não remoía. Deixa ele não comer a carne, o problema é dele. Todos aqui bebem café? Às vezes tem um outro que não gosta de café. Você vai brigar com ele porque ele não toma café, ou então vai brigar com o outro porque ele bebe café demais? Irmão, essas coisas o apóstolo Paulo encontrou lá na igreja de Roma. E o que é que ele estava querendo dizer, irmão? São coisas de insignificância no reino de Deus. Não se deve ficar discutindo sobre genealogias ou criando contendas sobre dias e dias, sobre luas novas, luas e luas. Na lua nova não pode fazer isso, na crescente tem que fazer aquilo, na linguagem. Não tem que ficar discutindo isso, irmão. Isso não é coisa da igreja. O que você tem que ver é que a igreja precisa estar embasada na palavra, viver a palavra, praticar o que diz a palavra, fugir da aparência do mal, abandonar o pecado e viver para Cristo. Evidentemente, nós vamos encontrar também no decorrer da lição o apóstolo falando que no que diz respeito a pecado, aí sim você vai para o que diz a palavra de Deus. Se você vê o seu irmão pecar, se você vê ele cometer um erro, e podemos dizer prostituição, adultério, roubo, jogo, o que você vê na característica do irmão está contradizendo a Bíblia, está contrário ao que diz a Bíblia, vai e fala com ele. O irmão pode chegar para você e perguntar ao seu irmão: é pecado fazer uma fezinha lá na pegacinha? Irmão, se você sabe que é pecado, fala com ele: é pecado, irmão, mas prova para ele que é pecado. Não julgue apenas porque ele te fez uma pergunta. Às vezes ele nem pratica aquilo, ele só quer saber se é errado ou se não é. Aí você está falando: misericórdia, o Joel está jogando, que isso? Ele te perguntou, ele fez uma pergunta, não quer nem dizer o que ele está fazendo, você já sai espalhando para todo mundo. Está certo isso? Isso não é a igreja de Cristo. Irmão, atenta para o que diz a palavra de Deus. Quando você estiver achando que você é forte, pode ter certeza que você é o mais fraco que tem. Mas quando você se colocar no lugar do fraco, aí o Senhor te faz forte. Quando o apóstolo Paulo reclamava, quando ele falava, reclamando disso e daquilo, o que é que Deus disse? A minha graça te basta.